A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades. Neste documentário, conheceremos mais sobre um dos direitos básicos do homem, o de comunicar. Artigo 19 da Declaração dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. A televisão será o meio de comunicação abordado em nosso radiodocumentário, por se tratar do veículo comunicacional mais utilizado no Brasil. Apesar de parecer simples, o direito de comunicar é complexo e recheado de intenções tendenciosas. A professora e mestre em comunicação social na contemporaneidade, Cíntia Cunha, acredita que a mídia tem poder de interferir na vida das pessoas. A mídia, aliás, todos os produtos de mídia influenciam diretamente a vida das pessoas. Você pode perceber, por exemplo, as novelas. As novelas ditam moda, ditam comportamento, ditam até preceitos morais, ditam até leis. Uma novela recentemente teve um caso envolvendo dois velhinhos com maus tratos e esse caso apressou a votação do Estatuto do Idoso. Então, todos os produtos de mídia, não só a imprensa, os noticiários, todos os produtos de mídia influenciam na vida das pessoas diretamente. Uma recente pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa Política de Londres afirma que o hábito de ver novelas teria contribuído para a grande queda da natalidade registrada no Brasil nos últimos 40 anos. Essa pesquisa também revelou que na área de cobertura da Rede Globo de televisão, principal produtora de novelas do Brasil, existe uma relação muito forte entre os nomes dos personagens fictícios e os nomes colocados nas crianças. A psicóloga e professora da Universidade de Uberaba, Janete Tranquila, comenta sobre o resultado dessas pesquisas. Então, nesse aspecto das famílias, até mostrado aí na pesquisa, de diminuir o número de filhos e tudo mais, e até os filhos terem nomes de personagens de telenovela, realmente isso acontece porque a telenovela é o momento onde geralmente as famílias começam a se identificar com os personagens. Por quê? As telenovelas falam do cotidiano da nossa vida. Fala de famílias com filhos adolescentes, que engravidam, que está tudo bem, fica todo mundo feliz, aceita, numa boa. Fala de problemas de emprego, de desemprego. Então, fala do cotidiano. E aí as pessoas começam a se identificar com isso. Acredita que a minha vida, ela simplesmente projeta no personagem. E por isso que muitas vezes a pessoa, nessa imposição, ela procura o quê? Viver, mistura esse real e esse imaginário. E acaba construindo um novo... Eu não falo que é um novo ser, mas ela começa a construir um novo... Ela transforma mesmo a sua subjetividade. E é em todas as instâncias, não tem como. Passa pelo afetivo, pelo cognitivo, e aí expressa no comportamento, é o que a gente está vendo aí. A socióloga e também professora da Universidade de Uberaba, doutora Natália Aparecida Morato, analisa do ponto de vista sociológico essa interferência. Bom, sobre a interferência da televisão, ou dos meios de comunicação de uma maneira geral, e da televisão em particular, acho que existe uma interferência bastante significativa e isso é perceptível, já foram feitas muitas pesquisas que evidenciam isso. E a televisão ainda mais porque ela está num contexto
de associar imagem e som, né, e de criar padrões, criar modelos nos quais as pessoas se inspiram, né, para a sua própria vida, para o seu próprio comportamento, né? Então, tem até um teórico que criou a expressão sociedade do espetáculo, que ele analisa esse fenômeno como as pessoas, elas muitas vezes deixam de viver a sua própria vida, né, e passam a projetar os seus anseios, as suas aspirações, aquilo que ela gostaria de ser, que acontecesse com a sua vida, ela passa a projetar na mocinha da novela, ou nas coisas que ela assiste, no filme que ela vê, enfim, e passa a ocupar, né, o seu espaço, a sua vida também com essas coisas. Sem sombra de dúvida, o direito de expressão é uma vitória da sociedade e da boa comunicação. Mas em alguns casos, os meios de comunicação extrapolam esse direito. Por isso, a Justiça prevê uma lei que muitas vezes não é conhecida pelas pessoas e nem é utilizada pelas entidades. O advogado Leonardo Rodrigues da Silva, chefe da seção de contencioso do órgão do consumidor, PROCON, cita essa lei. O direito de resposta é um instituto que a lei prevê como forma de corrigir incorreções de informações e de notícias publicadas ou veiculadas de forma errada ou inverídica. Então é um instrumento em que o ofendido, né, quando tem uma informação veiculada de forma errada ou inverídica a seu respeito, ele lança mão para poder retificar essas informações e trazer a verdade. Vale ressaltar que o direito de resposta ele não se limita ao meio jornalístico, mas ele também é estendido a qualquer meio de difusão de informação ou ideia. Uma das entidades que se sentem lesadas pela mídia é a Igreja Católica. Para o padre Márcio André, pároco na cidade de Frutal, em Minas Gerais, o meio de comunicação, televisão, influencia na personalidade e religiosidade das pessoas. Bom, a mídia ela apresenta primeiramente o protótipo do ser humano moderno. Então todas as pessoas da cidade ao interior, elas se veem na mídia a partir daqueles personagens que são apresentados. O comportamento passa a ser o ideal, os locais frequentados passam a ser os ideais, até mesmo a moda, a maneira de falar, de se vestir, qual é o melhor carro. Então a mídia ela determina o padrão do ser humano. Então todas as pessoas acabam direta ou indiretamente se deixando influenciar por aquilo que a televisão apresenta como sendo o certo ou o ideal. Por exemplo, no interior, onde as pessoas não têm acesso a essas coisas, e quando eu falo interior, não estou falando das cidades pequenas de Minas Gerais, estou falando de norte, de nordeste, onde eu já vivi, que as pessoas passam a sonhar com aquilo que elas veem na televisão. O sonho de ir para a cidade grande, o sonho de se ter aquela roupa, né, de ter aquela casa, que também aparece de uma outra maneira dentro da cidade. Só que na cidade, isso já começa a gerar competição, porque a televisão mostra que o ter se impõe sobre o ser. Se eu estou como a televisão apresenta, eu estou muito bem, isso é importante. E o ser? Porque a televisão muitas vezes não se preocupa com o sentido moral e ético das coisas. Eles apresentam o que é conveniente, o que dá ibope, o que chama atenção. E as pessoas esquecem de separar a vida real da ficção. Esse é o grande perigo, trazer a ficção para a realidade. Nós vamos ter um choque tremendo e o ser humano acaba perdendo. Porque ninguém consegue viver de contos de fadas. E muitas pessoas, principalmente a juventude, vivem assim. Então esse é o grande perigo. No que diz respeito à religião, a televisão influencia demais. Principalmente porque ela deturpa o sentido religioso das coisas, ela banaliza o sagrado. E as pessoas então começam a banalizar o sagrado da mesma forma. Se a televisão diz que o sagrado não é importante, porque sempre o sagrado e as pessoas que se voltam para o sagrado, ou elas são idiotas, ou escondem algum segredo, usam uma máscara por detrás do sagrado,
ou se não, elas tentam reprimir a sua sexualidade, enfim. Quer dizer, nunca parece o sagrado com um fator positivo, né? Mas, por um outro lado, a gente percebe o quanto a Igreja Católica e também as igrejas evangélicas cresceram depois que ganharam espaço na mídia. Então, a mídia influencia no sentido positivo e negativo. Pena que a gente percebe que hoje ela está influenciando muito mais no sentido negativo. Padre Ricardo Fidelis, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Uberaba, acrescenta. A gente percebe que existe uma grande confusão na cabeça do povo. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias famílias, com relação até figuras de padres expostas em novelas, o que causou grande confusão com relação à própria vocação sacerdotal, à vivência pastoral dos sacerdotes. Então, tudo isso a gente percebe que sem dúvida alguma, fruto de uma manipulação. Eu penso até com relação à própria vivência da fé. Nós percebemos que a vivência da fé nos meios de comunicação, principalmente na televisão, muitas vezes é reduzida a algo simplesmente devocional, uma coisa quase que folclórica, enquanto que não se busca transmitir o sentido pleno, né? A vivência teológica da igreja e o sentido que a igreja dá àquilo, e também, por outro lado, a presença viva da igreja junto à sociedade, não só como uma instituição que trata de questões espirituais, mas de uma instituição que está junto do povo, na luta pela vida, na defesa dos valores, da moral e tudo isso. Irmã Patrícia, da Congregação Dominicana, comenta sobre artistas que interpretam personagens religiosos nas novelas. Assim, eu lamento quando eu assisto um religioso que não corresponde à realidade de hoje, à vida religiosa hoje. Eu lamento muito que um diretor de novela tenha capacidade de colocar uma pessoa ingênua para fazer o papel de um religioso, de uma religiosa ou de um pastor. Porque qualquer segmento da vida religiosa hoje, qualquer igreja católica, igreja evangélica, que os principais religiosos são pessoas muito lúcidas e muitos assim, com o pé na realidade, né? E tentando viver uma coerência com o Evangelho. Você vê bons pastores tentando viver coerência com o Evangelho. A religiosa, né? o leigo que está engajado numa pastoral. A gente tenta viver uma coerência. E muitas vezes o diretor de novela, ele parece despreocupado quando a gente vê um religioso, uma religiosa, um pastor sendo incoerente. Para a irmã, o contexto religioso dentro da trama muitas vezes é deturpado e isso influencia os jovens. Eu acho que interfere, sobretudo na cabeça dos jovens, das jovens, porque a mídia joga com muita força essa busca do prazer do momento. Então você namora quem você quiser, você casa com quem você quiser, e o casamento pode dissolver amanhã, depois, quer dizer, pode se multiplicar as experiências amorosas e emocionais. Então as novelas estão jogando muito com o direito de prazer, e o prazer do momento sem contexto, né? Ora, se joga com toda essa força e coloca pessoas renunciando a essa vida de prazer de uma maneira tão ingênua e tão inconsciente, então o jovem não quer essa maneira inconsciente. Nenhum jovem quer ir para a vida religiosa desse jeito. A jovem Karine Barbosa, de 28 anos, critica as pessoas que se deixam levar pela mídia. Quer dizer assim, que eles não têm vivência, é igual falar mal da igreja sem conhecer, não tem vivência da igreja como a gente tem, não conhece, não ama, não conhece os padres como a gente conhece, não conhece a evangelização como a gente conhece, se deixa influenciar pela televisão, pela opinião, já viu, quando, como é que Maria vai com as outras? Laona Pedrosa, de 20 anos, também não se sente à vontade quando falam de sua fé. A visão que eu tenho dos padres na mídia é negativa, né? A maioria das vezes o que a mídia nos passa é uma imagem bem caricata dos padres, que na maioria das vezes em sua missão, na sua vocação, estão ali para fugir de alguma coisa que aconteceu na sua vida e por isso acabam se tornando padres, né, e não por um chamado de Deus. E também às vezes que a gente vê
né, em novelas que o padre entrou, né, em sua vocação por vontade, só que ele é tentado, né, seja por uma mulher, seja até mesmo por um homem, né, o homossexualismo, ou também colocando os padres em escândalos. Poucas são as vezes que os padres aparecem como corretos mesmo, como seguindo a sua vocação, o seu pastoreio da maneira correta. Já Rubério Santos, jornalista e assessor de imprensa da Arquidiocese de Uberaba, pensa um pouco diferente. Eu acredito que fala a verdade, que um padre é ser humano, embora tenha o seu voto de castidade, mas está sujeito aos pecados da carne. E você vê que de vez em quando tem um padre que deixa a batina. Ao mesmo tempo, as novelas ou a própria televisão mostra aqueles padres que levam a evangelização, a palavra de Deus adiante, e se demonstram padres assim de uma fé muito grande, de um discernimento de vida muito grande, e que são capazes de orientar as pessoas para aquele mundo correto que é de buscar a salvação eterna. Agora, tem situações que a mídia exagera, porque a mídia sabe que falar mal de quem está correto, de quem faz as coisas tudo certo, de quem tem uma respeitabilidade muito grande, dá notícia. O arcebispo de Uberaba, Dom Aloysio Roque Oppermann, ressalta que algumas críticas à igreja por parte da mídia são verídicas e merecem atenção. Nós temos também o espírito de crítica. Nem sempre, quando alguém fala alguma coisa contra a igreja, ele está falando mentiras. Às vezes está falando coisa certa. Então, isso é motivo para nós fazermos uma autoavaliação. Dom Roque, porém, não concorda com a postura de alguns jornalistas. O modo de proceder da igreja nem sempre é muito bem compreendido. E vemos isso, por exemplo, nos casos de pedofilia, quando são civis, pais de família, que procedem mal e cometem atos criminosos, a imprensa noticia, mas assim, muito levemente. Mas, como aconteceu conosco, um padre teve um infeliz acontecimento na sua vida de pedofilia. Reuniu imprensa do Oiapoque ao Chuí. Tudo ali querendo, assim, explorar esse fato. Então, existe, por parte de certa imprensa, uma falta de senso de justiça. E mesmo naquela ocasião eu percebi que houve televisões, houve rádios e houve jornais que procederam corretamente. E outros que, de fato, exorbitaram longe. E então não é possível a gente concordar com uma coisa dessas, né? A psicóloga Janete Tranquila e a socióloga Natália Morato responderão a alguns questionamentos sobre o assunto. E a primeira pergunta é do padre Ricardo. Dentro da história da humanidade, a questão da mídia televisiva é algo novo. Então eu gostaria de saber qual o impacto causado no subconsciente das pessoas e os efeitos que isso pode produzir na vida da sociedade para o futuro próximo. Porque nós sabemos que como isso é algo novo, nós ainda estamos por ver os efeitos disso. Então, em se tratando do subconsciente coletivo e os efeitos disso, o impacto disso na vida da sociedade, o que isso pode ocasionar? O que pode acontecer é justamente o que? As pessoas começam a simplesmente a perder o controle da sua individualidade, ela passa a ter uma pseudo-necessidade, né? Porque ela começa a ter a necessidade do que é passado na mídia, coisa que ela às vezes nem tem consciência disso. Ela começa a viver um efeito que a gente chama de efeito placebo, nada é real, é tudo ilusório, mas ela se contenta com aquilo.
Então, esses impactos geralmente são o que a gente pensa que pode acontecer, é uma despersonalização do eu. Né? Então, esses impactos realmente é preocupante, sim, porque traz comportamento estereotipado, traz comportamentos massificado, e hoje a gente precisa buscar uma outra essência, né? O ser humano precisa buscar um sentido para as coisas que faz na vida, e vivendo desse jeito, à mercê da mídia, eu penso que ela começa a perder o sentido. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou utilizando esse lazer, essa roupa, esse trabalho, esse objeto? Porque ela perde sentido, ela não consegue ver sentido mais. Bom, eu acho que não tem muito como, ou pelo menos eu não consigo projetar, né, assim, muito para frente como que seria esse comportamento, mas eu acho que o que a gente está vivendo hoje já mostra um pouco as transformações que a sociedade está vivendo a partir do avanço dos meios de comunicação de massas, particularmente no século XX. Então, eu acho que com as gerações, ou com os indivíduos hoje acima de 30 anos, a gente tinha um padrão de comportamento um pouco diferente do que a gente percebe com as gerações, com os jovens hoje em torno de 20 anos. Né? Para as gerações anteriores, sair e frequentar bailes, festas, né? Sair no final de semana era uma coisa quase que necessária, era assim que ocorriam os encontros, que se cultivavam amizades, que se arrumavam namorados, etc. Para o jovem de hoje, a coisa individualizou demais. Ele tem amigos, mas ele se comunica via internet, né? Então é só e-mail, MSN. Então acho que isso já é um desdobramento desse comportamento. A linguagem deles é diferente, tanto que ocorre até alguns conflitos aí entre pais e filhos que não estão muito sabendo lidar com esse novo padrão de comportamento. Quem pergunta agora é Padre Márcio André. Para o psicólogo, eu pergunto quanto à crise de identidade do ser humano, principalmente na juventude, por desejar ser aquilo que não é, ou criar até mesmo uma vida imaginária e passar a viver do sonho e não da realidade. Então, como fica a crise da identidade gerada pela mídia na juventude? A gente percebe que muitas vezes eles seguem à risca o que é falado na televisão. Eles acreditam naquilo e passam a incorporar no seu eu, fazendo com que, às vezes, a gente até mude a nossa subjetividade, não é? Porque incorpora-se nomes, não é? Formas de viver, formas de vestir, linguagem. Então, de repente, eu começo a incorporar tudo que é passado, não é? E, de repente, a minha identidade não é a mesma. E sim a que foi falado, as tendências que está sendo imposta pela mídia. E há uma imposição afetiva. O nível é afetivo, por isso, emocional. Por isso que as pessoas não têm consciência, muitas vezes. Não é? Porque a gente não sabe desse autoritarismo que a mídia coloca para a gente, porque não é assim que ela coloca, não é tudo explícito. Pelo contrário, chega para a gente algo tudo muito pronto, acabado, bonito de ver, de viver, e sempre com um final feliz. E ao sociólogo eu pergunto, né? A gente está vivendo aí o caso Isabela. Isabela é um caso isolado frente a tantas Isabelas. Por que Isabela ganhou essa repercussão toda? Porque a mídia abraçou essa causa. Né? E as tantas outras Isabelas que sofrem agressões até mais terríveis que não são noticiadas. Né? Então, por que a mídia trabalha com casos isolados, né? Não busca o todo, ampliar a discussão? E qual a influência para a sociedade de manipular toda uma comunidade a partir de um fato isolado?
Bom, o caso Isabela, ele de fato é um caso chocante, né? E acho que por isso que comoveu tanto a opinião pública, mas o fato desse caso ter ganho, né, a dimensão que ganhou da mídia, principalmente televisiva, leva, né, a uma manifestação das pessoas, dos populares, ainda mais intenso do que se não tivesse tido essa cobertura, né, da mídia. Então, isso acaba tornando o tema do momento, né? Então, acho que entra dentro de um padrão que é o da indústria cultural. Ele está tematizando, né? Ele é um caso a ser explorado e isso vira, vai vender jornal por algum tempo, vai vender revista, vai entrevistar a mãe, vai fazer uma série enfim, buscar vários tipos de abordagem para manter o caso na mídia enquanto dá para ser explorado, enquanto está tendo audiência, né? E isso leva a uma banalização do caso, de não ser tratado com a racionalidade necessária, né, dado esse enfoque, essa pressão que leva a procurar os culpados, a julgar antes de que se conheça de fato o que aconteceu. Então, de fato, o caso da violência contra crianças no Brasil é uma coisa que é alarmante. Só que aí a população explode em fúria, né, contra o pai e a madrasta lá da menina, devido à própria cobertura da mídia. Então, acaba canalizando, né, essa pulsão mesmo, né, da sociedade para um fato isolado dentro de um problema social que é muito maior. Vamos conhecer agora o que pensa o povo a respeito desse assunto. Quem dá a sua opinião é Luciene Aparecida da Cruz. Interfere muito, porque as pessoas, tudo que passa na televisão, todo mundo quer imitar, seja moda, seja ou às vezes uma coisa negativa ou uma coisa positiva. Todo mundo acaba pegando uma moda ou uma outra coisa. Sempre interfere. Já Gonçalves de Oliveira Neto não pensa dessa maneira. Não, eu acho que não. Acho que cada um tem sua cabeça. Sabe o que é? Que faz a cabeça das pessoas, mas são as outras pessoas. Porque se você anda com mau elemento, é fácil de você ingressar no mau elemento. Então acho que cada um tem sua cabeça. Às vezes a pessoa pensa que quer ser padre, quer ser uma freira e tudo, pensa que é isso e isso, a hora que chega lá não é, aí elas mudam de mentalidade na hora. Às vezes é onde está tendo muitos padres pedófilos e tudo. Então por quê? Porque está acontecendo padre, pastor e tudo, porque parece que eles optou pelaquela opção e depois mudou de ideia, viu que não era aquilo que eles queriam. Para José Gonçalves, o que passa na mídia a respeito de padres é real. Não, é mais real. Não tem fogo sem fumaça. Inconformado, João Carlos de Freitas afirma que a televisão é pautada pela audiência. Porque ela faz a propaganda que interessa a ela. A propaganda que interessa a ela, ela segura. Não interessou, ela não vai. Então é a coisa que ela quer o momento da hora, para fazer propaganda na hora, para dar ibope. Deu ibope, vai. Não deu, ela já sai fora. É o que, infelizmente, as televisões é isso aí. Fernando Marega acredita que a mídia faz a cabeça das pessoas. A primeira notícia que você tem é da mídia, você não vai ter do que você pensa. Primeiro tudo que você vê na televisão, e de lá você vai tirar a ideia, então deve ser tudo assim, todo lugar deve ser assim. A mídia é o que faz hoje a cabeça de quem está assistindo. Já Vera Lúcia arrisca uma comparação. Principalmente eles não mostram as coisas boas, eles mostram sempre as coisas ruins. Eles pegam a fim de feira de qualquer instituição para jogar e para fazer, cada um tira uma interpretação, né? Então, eles não pegam os benefícios que um padre faz, né, as coisas que as freiras fazem. Eles não pegam uma toca de A6 que colhe em monte de rua e faz com que eles sejam dignos de tudo. Para Renato Tolentino, estudante da Universidade de Uberaba, a mídia forma opinião. O interessante é que a mídia ela influencia na opinião das pessoas, né? Eu fico pensando nessas novelas agora que a Globo está trabalhando, fala muito de religiões, né? E as pessoas tiram base da vida em cima disso, né? Dessas novelas. E eu acho que é intencional, né? A questão. Isso é intencional, porque muitas pessoas aí não tinham crença nenhuma. E por causa da novela, porque apareceu na novela, né? E aí elas passam a ter base ali, né? Então a mídia influencia não somente nessa questão de
vamos falar assim, de gosto, de opinião, mas ela influencia também na formação da pessoa. Diante de tantos relatos sobre a influência da televisão no cotidiano das pessoas, o direito de resposta deve ou não ser utilizado? Padre Márcio André diz que somente em alguns casos. Olha, o direito de resposta ele é necessário, mas muitas vezes a resposta é dada na medida em que os próprios católicos se comportam diante da mensagem errônea que é transmitida, né? Então, se a gente for ficar buscando a todo momento o direito de resposta, a gente vai ficar brigando constantemente. E talvez é isso que eles desejam, né? Incomodar, persuadir e deixar a gente aí intrigado, desesperado. Tem certas situações que é necessário uma resposta imediata, mas tem outras situações que a nossa maneira de viver e o nosso trabalho é a grande resposta. E, de uma certa forma, é bom estar incomodando. Jesus Cristo pediu isso, e se eles tentam deturpar, é porque a igreja está incomodando o que eles estão tentando transmitir. Dom Roque tem a mesma opinião. Nem tudo que se fala contra a igreja merece resposta, porque o povo sabe que aquilo é mentira. Pode falar 1 milhão de vezes, aquilo não pega. Então, nós não precisamos nos atormentar com qualquer coisa que se diga contra a igreja, porque isso de fato não pega. Agora tem outras coisas que são ditas e que precisam de uma resposta. E isso nós fazemos de vez em quando. Então a CNBB tem um assessor de imprensa que desmente, às vezes oficialmente em nome da CNBB, desmente algumas acusações, dizendo que isso não foi desse jeito, nem daquele, mas foi assim. Então nós temos isso. Padre Ricardo já acha ser necessária uma resposta. Penso que a igreja deveria ter, sim, a possibilidade de responder a tudo isso à altura. À medida em que a mídia coloca para a população determinadas figuras equivocadas a respeito da religião católica ou de qualquer outra religião, é preciso também que as religiões, dentre elas nós, tenhamos a possibilidade de oferecer a imagem verdadeira. A dominicana irmã Patrícia gostaria de ouvir uma resposta da igreja. Então, a gente teria, esse nosso direito de resposta teria que incluir um direito de um espaço sério, um espaço que fosse valorizado, que fosse divulgado. Não é assim, um horarinho qualquer, então vem lá o padre fulano, a irmã ciclana. Não, peraí, no mesmo horário nobre em que se ofendeu, não é, a caminhada da igreja, porque hoje é uma caminhada e a mídia coloca outro tipo de caminhada. Então, nesse mesmo espaço, nós gostaríamos de mostrar que nós estamos outra época, outra sintonia, outra caminhada. O advogado do PROCON, Leonardo Rodrigo, revela a sua opinião. A gente percebe um exagero, né, e principalmente aí talvez pudéssemos formular de fato, talvez até um pedido de resposta, justamente porque está passando como se fosse uma verdade absoluta o que é exceção e deixando omitido o que é a regra, que são os sacerdotes vocacionados, que exercem o seu ministério dentro do que a igreja pede, né, e fazem a função para a qual eles foram chamados. Então a minha crítica aí pontual à mídia é justamente por estereotipar a figura do religioso, a figura da religiosa, a figura do padre, do sacerdote, e trazer como regra o que nós temos na nossa igreja como exceção, né, como de fato os números, como de fato uma pesquisa um pouco mais detalhada vai apontar que são casos extremamente pontuais, né, e de pessoas que, como humanos, estão sujeitos a falhas, assim como os advogados, assim como os médicos que produzem barbaridades, né, de erros médicos, que expõem a vida, assim como advogados corruptos que expõem patrimônios de pessoas e pessoas, né, e dilapidam patrimônios e fazem horrores com a vida das pessoas, né, e que também nos seus segmentos não são a regra, são a exceção. O advogado ainda compara uma ação do PROCON que se parece muito com o direito de resposta e tem dado resultado. Hoje nós percebemos que o direito de resposta
o seu intuito já foi assimilado por outras legislações no nosso país, como por exemplo no caso do Código de Defesa do Consumidor, que traz um instituto denominado de imposição de contrapropaganda, ou seja, aqueles fornecedores de produtos e serviços que fazem veicular publicidade tida como enganosa ou abusiva, pode ser condenado a veicular uma contrapropaganda desmentindo ou retificando informações que foram passadas de forma abusiva ou enganosa para a comunidade de consumidores. E nós vamos ter aí, só a título de curiosidade, que publicidade abusiva é aquela que discrimina, né, que traz no seu bojo algum tipo de discriminação, seja ela racial, religiosa ou qualquer tipo de discriminação encontrada. E enganosa é aquela publicidade que vai induzir o consumidor a erro. Ele busca o fornecedor de produtos certo de que estaria encontrando uma determinada situação, e quando se depara com a situação real, ele vê que não percebe que não é nada daquilo que foi anunciado. Então seria propaganda abusiva e enganosa. Tanto a abusiva quanto a enganosa podem ser penalizadas, a empresa que veicular pode ser penalizada com a imposição de contrapropaganda, que é um instituto semelhante ao direito de resposta. A psicóloga Janete Tranquila analisa o direito de resposta do ponto de vista psicológico. O que a gente percebe é o seguinte: nós estamos vivendo nessa relação com a mídia uma era do desencaixe. Eu percebo assim. O que seria essa era do desencaixe? Simplesmente eu tenho desejos, né? A mídia estimula isso, mas ao mesmo tempo ela também coloca controles, né? Então você pode comer muita coisa, só que cuidado com a saúde, né? Então ela está sempre colocando os desejos, mas cuidado que isso faz mal. Mesma coisa que a gente vê aí com bebida, cigarro, né? Então mostra-se, mas de repente colocam a realidade, em excesso faz mal. Então, esse desencaixe gera nas pessoas justamente o quê? Mas foi falado que fazia isso e agora não é mais, não faz esse milagre, né? Então eu vou lá e vou reclamar. Mas o que acontece? Você vai e busca os seus direitos, né? Até mesmo para não entrar numa dissonância cognitiva, num arrependimento, num desconforto psicológico, você vai e busca seus direitos. Porém, fica muito... essa reação é até uma válvula de escape, faz as pessoas se sentirem melhor para poder estar falando mesmo, para poder estar compartilhando a angústia e o sentimento de ter sido lesado. Porém, a preocupação da mídia é muito pouco para ela, entendeu? Porque isso daí ele já foi influenciado, ele já comprou, ele já consumiu. Mas para a pessoa que faz e vai lá e reclama e busca seus direitos, é uma compensação. É o que a gente chama de ganho secundário. Então, pelo menos eu fui e fiz. Eu não quero ficar com esse desconforto psicológico só para mim. Então eu vou lá e reclamo, entendeu? Mas o processo é tudo tão burocrático que as pessoas às vezes nem vão, nem reclamam, entendeu? Não, deixa para lá, porque eu fui uma vez e o desfecho, eu nem sei o que vai acontecer. Amadurecimento da sociedade. Assim, a doutora em Sociologia, Natália Morato, classifica o direito de resposta. O direito de resposta mostra um amadurecimento da sociedade com relação à cidadania. Acho que quando a sociedade abre esse espaço do direito de resposta e ele é usado socialmente, acho que existe mais respeito de parte a parte, seja entre as empresas, né, as lojas e os consumidores, seja entre prestadores de serviços, seja entre a mídia e os espectadores, né, enfim, acho que em todas as esferas sociais esse direito de resposta é importante e mostra esse amadurecimento com relação à cidadania. Acho que as pessoas se posicionarem, mostrarem a sua indignação ou a sua discordância, né, com a maneira com que determinado fato tenha sido colocado e apresente a sua versão, exponha a maneira com que pensa, mostra a diversidade social e acho que isso só enriquece a democracia.
Cíntia Cunha, jornalista e mestre em comunicação social na contemporaneidade, expõe as consequências dessa resposta no meio comunicacional. Vai principalmente fazer com que os jornalistas tenham mais cuidado na apuração dos fatos. Eu acredito nisso, que eles tenham mais cuidado, não deem voz de status de fonte para quem não é fonte de verdade, ou para quem não tem o direito de apontar culpados em uma determinada situação. Recentemente, a imprensa cometeu outro erro, que, embora, no caso Isabela Nardoni, suponhamos que o pai e a madrasta não sejam culpados, eles já foram condenados pela imprensa. Então, para evitar que esse tipo de erro ocorra, eu acredito que você concedendo um direito de resposta do jeito que ele realmente deve ser, vai fazer com que os jornalistas tomem mais cuidado, porque é um descrédito para a mídia você ter que se retratar. E a mídia não quer isso. Natália Morato, doutora em sociologia, aponta o que poderia acontecer se a igreja respondesse aos ataques da mídia. Eu acho que se a igreja resolvesse, né, se posicionar e pedir esse espaço do direito de resposta, acho que talvez pudesse trazer um esclarecimento para a sociedade e repensar algumas questões. Porque, principalmente na televisão, quando são criados esses estereótipos e eles são aceitos pela sociedade, não são questionados, né, eles acabam sendo introjetados. À medida que a igreja, acredito que à medida que a igreja se posicionar e mostrar a sua versão, né, talvez esse estereótipo seja quebrado e traga algum esclarecimento para a população, né, ou mesmo levante a reflexão sobre o tratamento que está sendo feito. Acho que um caso bastante interessante com relação ao direito de resposta que aconteceu na televisão foi com relação aos negros, né? E teve um resultado muito positivo. Inclusive, nessa última novela isso apareceu, né, de que tinha todo um cuidado com a terminologia utilizada, né, de se falar em afrodescendente, em posicionar a questão de uma forma com que a televisão não se preocupava antes. Então, acho que se a igreja resolver se posicionar com relação a isso, acho que também pode provocar uma reflexão da sociedade e uma quebra desse estereótipo. A psicóloga Janete Tranquila reflete sobre o impacto psicológico de uma resposta esteticamente bem dada. Nessa questão aí, há controvérsias no sentido de que, quando bem elaborado, quando bem intencionado, mas mesmo diante disso, há uma relação de interesses, não é? E às vezes esses interesses prevalecem na mídia mesmo. Então, eu vejo assim, tem os direitos de resposta, as pessoas vão, falam, porém, é tudo muito pasteurizado, tudo muito raso. Aí, então, a pessoa foi, falou, reclamou, pronto, ninguém mais se fala nisso. Não é? Então, ainda continua tudo muito raso, mesmo eles deixando bem claro, olha, você tem direito de resposta, entendeu? Então, ainda continua muito... Como você mesmo falou, a questão de todo o setting preparado para isso, a estética, eu vejo assim que esse ainda continua interesses, só que não é mostrado isso. Então as pessoas se sentem bem, olha, eu tenho direito de resposta. Porém, ainda é tudo muito raso. Você foi, pronto, mas depois ninguém fica sabendo. Nós não temos desfecho disso. Qual que foi o final disso tudo, entendeu? E aí para-se de falar, para de mostrar, a gente se conforma, então só ficou naquilo, deu certo, ou não deu, entendeu?
Então é isso que eu fico pensando, que mesmo com os direitos de resposta, mesmo com, sei lá, reclamar e tudo mais, é tudo muito... É tudo muito ainda sutil, sabe? Ainda tem uma sedução nisso tudo por trás. E que dá um poder para a gente, consumidor, cidadão, que a gente pensa que tem. Mas é só naquele momento. Pronto, você falou, então tá. Agora você fica quietinho, né? Porque senão pode ter consequências piores. Então eu acho que eu pensei assim. Dom Roque, arcebispo de Uberaba, já viveu uma situação de direito de resposta e conta essa experiência. Então eu tive uma experiência assim de direito de resposta, que pode ser classificada assim de um gesto civilizado. Houve um programa na Canção Nova de televisão, onde uma das figuras importantes da Canção Nova atacou nominalmente a cidade de Uberaba, criticando o cristianismo que aqui existe, falando que aqui Satanás estava solto e que não havia nenhum sinal assim de evangelização, e tudo frio, tudo sem nenhum interesse pela plena verdade. Enfim, foram muitas acusações, e citando várias vezes a cidade de Uberaba. Então, diante disso, eu achei que eu precisava pedir o direito de resposta. E eu estabeleci contato com a direção dessa emissora, e inicialmente houve um certo temor de conceder esse direito de resposta, porquanto eles estavam certamente imaginando uma imensa polêmica e que haveria um desrespeito recíproco muito grande. Então foi colocado na mesa de discussões lá na direção, e eles finalmente me concederam esse direito de resposta. Eu levei assim na algibeira uma série de perguntas que o repórter eventualmente poderia fazer. A repórter, ela se sentiu perdida diante do caso e não sabia o que perguntar. Então apresentei a ela a sugestão daquelas perguntas, e ela seguiu uma por uma. Então eu acho que a minha resposta, ela não ofendeu ninguém. E também o próprio, aquele que havia acusado, Uberaba, depois do programa, ele me telefonou dando os parabéns e dizendo que realmente ele cometeu um equívoco, que ele faria até questão de reparar isso. E realmente ele fez isso. E eu recebi, depois da direção da Canção Nova, um louvor, porque fui muito claro e dei cabal resposta a todas aquelas acusações, e fui assim reconhecido como uma pessoa que construiu a unidade. Em vez de destruir a emissora, eu fortaleci. Irmã Patrícia dá uma dica para quem quer fazer papel de religioso em novela. Uma artista convidada a fazer um papel de religioso, que ela tenha uma experiência em alguma comunidade religiosa hoje, né? Em uma comunidade considerada atual. Não é também qualquer comunidade religiosa. Eu acho que é difícil, se ela for para um Carmelo, né? Ou se ela for para uma vida contemplativa, entrar depois nos problemas da vida, né, citadina. Então ela deve fazer experiência de uma comunidade que está na pastoral, que está caminhando com o povo, que está nas casas, né, que está na igreja com o povo. Quer dizer, a sugestão que eu teria seria essa,
que os artistas façam uma experiência de vida religiosa, se quer fazer o papel de religioso. A irmã ainda reflete sobre a sua vocação. Muitos momentos na minha vida eu tive pessoas para me interpelar, mas você vai para a vida religiosa, você abandona a família, você abandona o marido, você abandona... Vale a pena. Quer dizer, era depois de muita reflexão que eu tinha no profundo do meu coração essa resposta. Vale a pena. Eu estou respondendo a um chamado. Deus me chama e eu vou. Eu tenho certeza, eu dizia isso muito vezes para minha mãe, a senhora não vai se arrepender. Eu tive essa alegria de perceber no fim da vida dela, que ela dizia, ô minha filha, eu fico feliz de ter 2 filhas religiosas. Quer dizer, primeiro os pais sentem muito, parece que é um abandono, né? E na verdade vão descobrindo que é uma alegria de viver, e a vida real, não é um descuido pela vida, né? É pelo contrário, é a descoberta da verdadeira vida. Dom Roque se mostra triste com a exposição de figuras da igreja em novelas e ensaia uma resposta. Nós vemos novelas, vemos também pelo rádio, interpretações a respeito de papéis de gente da igreja. Então, padres ou freiras religiosas. E o que irrita muita gente é que quando aparece numa novela, isso não é regra geral, mas muitas vezes ocorre. Quando aparece um eclesiástico, ele é apresentado de maneira caricatural. Então, é claro que da forma como é apresentado um padre ou uma freira, de maneira tão antipática, isso só pode gerar nos telespectadores e nos ouvintes uma antipatia por essa profissão, por esse estado de vida, ser religioso, ser padre. Então, diante dos olhos, nesses casos, a vida da igreja é realmente deturpada. Porque se as novelas apresentassem um padre equilibrado, um padre que segue a sua vocação, um padre feliz no seu sacerdócio, então isso até haveria de ajudar a suscitar mais vocações. Mas assim, parece que aqueles que se tornam vocacionados depois dessas novelas, eles precisam viver na catacumba, devem procurar esconder que querem ser padres ou querem ser religiosas, porque a novela pintou uma figura tão assim desfocada que ele até vai sentir vergonha de falar para as pessoas, eu quero ser padre. Então logo vem aquela figura desagradável e enfim, inverídica daquele padre que apareceu na televisão, e com isso cai a simpatia por esse trabalho, que pode ser lindo e, no entanto, ele é desfocado. Eu não nego que existam figuras eclesiásticas que sejam assim desse jeito, né? Mas isso não é a tônica, porque a tônica é até uma coisa única no mundo. Eu quero que alguém me apresente uma categoria de pessoas, como são os padres, que tenha tanto desprendimento a ponto de sacrificar a sua vida, o seu futuro, em benefício do semelhante. Não existe, porque existem pessoas que se dedicam, sim, mas são casados, têm profissão, e são pessoas que se dedicam durante um certo tempo, depois passa para outro, mas os padres, eles o são para a vida toda, e eles têm coragem de sacrificar o seu futuro. Eles poderiam muito bem ser professores universitários, eles poderiam ser grandes empresários, porque são líderes. E, no entanto, eles trabalham
por um salário mísero, por uma recompensa financeira muito abaixo das suas necessidades, e alguns até precisam ser socorridos pelos demais católicos para poderem sobreviver. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão gastando a sua vida em benefício dos outros. Esse ponto eu não vi nenhuma novela até o dia de hoje focalizar. Este documentário não tem a pretensão de ser uma resposta, mas sim uma proposta de diálogo. O direito e o dever de comunicar necessariamente precisam alcançar os fundamentos da sociedade como um todo. A ditadura mostrou que o cerceamento, diferentemente da poda tão necessária para as plantas, rompeu os ligamentos com a razão e com o bom senso. Nós não queremos aqui defender A ou B. Queremos defender, sim, o direito de resposta. O direito de falar e de ser ouvido. De conhecer a verdade, por mais que ela seja utópica. Pelo menos o direito de buscá-la. Não de qualquer maneira, mas com dignidade. Enquanto a sociedade calar-se ou se deixar calar, continuaremos sob a autoridade ditatorial da desumanidade. Este documentário foi produzido como parte do trabalho de conclusão de curso de bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo da Universidade de Uberaba. Produção, locução e edição, Luiz Fernando Ribeiro de Oliveira. Orientadora, Mirna